Ainda dentro dessa temática, na semana passada, nós tivemos um culto aqui muito abençoado. Eu pude ouvir a palavra que foi pregada, e hoje nós vamos dar sequência, ainda falando dentro desse tema, e nós vamos ler um texto sobre Mateus, capítulo 13, verso 3 a 8, nós vamos falar sobre a semeadura. Esse tema é muito propício para os dias que nós estamos vivendo, porque a igreja está viver essa estação sobre a primavera, e como os irmãos bem sabem, toda estação a gente trabalha uma temática, e essa agora é sobre o serviço. Nós estamos aprendendo como ser um servo excelente. Esse trimestre a gente trabalha muito dentro dessa ideia do que é ser um ministro, até porque a gente ministra aqui e mostra biblicamente para você que todo crente é um ministro, é um servo, é alguém que foi chamado por Deus como sacerdócio real. Deus habita em você, amém? Vamos ler esse texto? Vamos ver, vai passar aí na tela, você acompanha. Diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo o quê? E logo o quê? Ou seja, nasceu. E aí? Leia todos, vamos lá. Mas quando saiu o quê? As plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham. Outra parte caiu aonde? Que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100. Vamos lá? Quanto que foi a colheita, pessoal? Ou seja, 30 por 1. Ou seja, o texto bíblico começa com uma expressão poderosa e importante: o semeador saiu a semear. Então, de cara, a gente já percebe que só pode ser um semeador quem está disposto a sair para semear. Não tem como ter esse título de semeador se você não estiver disposto a sair e fazer aquilo que Deus quer que você faça. No nosso contexto de pregador da palavra de Deus, de anunciador das palavras que Deus coloca no nosso coração, nós somos os semeadores das boas novas do Senhor. Semanalmente a gente faz isso, amém, pessoal? A gente faz isso semanalmente, a gente semeia a palavra de Deus. São oportunidades que surgem no nosso caminho, e há um chamado claro nesse texto, e o chamado é para ser um semeador. Isso você precisa entender. Você faz parte desse grupo? Amém? Você está disposto a ser alertado nessa manhã, a ser um semeador de Deus? Você está pronto? O seu ouvido está aí, pronto para ouvir aquilo que Deus vai falar com você como um semeador? Porque semeador só pode encaixar esse título para quem está disposto a semear. Onde estão os semeadores de Deus aqui? Diga amém. Semeador de boas novas. Então, na semana passada, nós falamos aqui sobre a lei da semeadura e da colheita. E essa semana nós vamos focar na semeadura. Vamos dar atenção a isso. Como fazer isso? Então, primeiro aqui, que você precisa entender sobre a semeadura, é que você precisa lançar a semente.
É o primeiro ponto que tem que estar em nossa mente, é isso aí. Você precisa, como semeador, lançar a semente. Essa palavra que está dentro de você, palavra de Deus, ela precisa ser lançada. Ela precisa ser colocada para fora. Eclesiastes, nós vamos ver um texto. Semear não é opção, é uma obrigação da parte de cada um de nós, sabia disso? Uma vez que você é semeador, você não pode guardar a sua semente. A nossa dúvida nos resultados deve ser superada pela nossa fé no Senhor da seara. Pastor, eu tenho medo de falar e as pessoas não dão atenção. Cabe a cada um de nós obedecer a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai a palavra. Anunciai a palavra. Mas se aquele moço, aquela moça da minha empresa, do meu trabalho, sei lá, da minha escola, não der a devida atenção e até zombar, não preocupe com isso. Cabe a você pregar a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 11 a 6, diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, as nossas mãos não devem estar à toa, elas não podem ficar desocupadas, ela precisa estar sempre em movimento. Essas mãos aqui estão falando dessas ações que eu estou a dizer. Você precisa aproveitar as oportunidades. Eu acabei de dizer aqui, eu estava a falar essa semana com uma pessoa, eu descobri que a pessoa precisava de uma palavra, essa num contexto diferente, ela queria saber um pouquinho mais, ela queria entender um pouco mais sobre o que eu pensava, o que eu achava sobre a posição de um grande líder religioso no Brasil. E esse líder que já morreu, é um cara que influenciou gerações e influencia mesmo depois de morto. Ele me perguntou acerca de Chico Xavier. O que você acha? O que você pensa? E quando ele fez essa pergunta, eu vi uma porta larga à minha frente. E eu disse: aqui está a oportunidade de eu lançar uma semente correta na vida dessa pessoa. Eu preciso dar a ele o entendimento que ele precisa. E ali nós conseguimos ficar alguns minutos, ou quase uma hora, só falando sobre esse tema, estudando, conversando, mostrando. E eu pude perceber o quanto ele ficou satisfeito de ouvir um nobre amigo, uma pessoa querida, falar com ele acerca de verdades que ele não conhecia. O que eu fiz? Eu peguei a semente e com a minha mão eu lancei. Que hora era? À noite. Pode ser de manhã, pode ser ao meio-dia, pode ser à tarde. A oportunidade veio, você precisa lançar a semente. A palavra de Deus precisa estar sempre à disposição e as suas mãos têm que estar sempre prontas para lançar a semente. Você está disposto a fazer isso? Está vendo como o dia está bonito? Está ficando o movimento de pessoas nos parques, na rua. Você vai, como ontem eu vi no grupo dos homens, gente brincando, interagindo ali. Você sai para andar de bicicleta, você vai numa academia, num lugar público, fazer as suas atividades físicas, e quando você bem menos assusta, chega uma pessoa que você não conhece de lado nenhum e começa a conversar com você. As oportunidades estão a saltar à sua frente, está encostando em você toda hora, e a gente falando assim: fala de Jesus para mim. Fale. Porque tem crente que fala assim: pastor, eu não sei fazer aquele evangelismo antigo, de bater na porta de alguém para falar de Jesus. As pessoas estão indo até você. Não precisa nem ir a gente procurar ninguém, as pessoas vêm até a gente. A carência, a necessidade das pessoas de ouvirem. Semeie sempre. Olha o outro ponto: semeie sempre. Sempre, mesmo nas dificuldades, semeie sempre.
Às vezes você está passando por uma luta, e semear não é fácil quando a gente está passando por uma luta. Às vezes falar que Jesus cura quando a gente está enfermo é difícil. Às vezes falar de Jesus falar que Jesus é a porta, que Ele abre a porta das finanças, quando a sua conta, o seu orçamento não está fechando, é difícil. Mas fale. Não recuse de semear a semente, porque é a palavra de Deus. Se não está acontecendo na sua vida, é porque alguma coisa precisa ser ajustada. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa semear. Não justifica uma dificuldade na minha vida ser motivo para eu dizer para você, não, eu não semeei porque eu estava... Como que eu ia falar de Jesus? Porque eu estava passando por essa necessidade também. Fale. Não precise mascarar nada. Se você está passando por uma luta, até conta a sua luta, mas eu continuo confiando em Deus. Eu estou passando por essa guerra, por essa luta, mas eu creio e vejo esse gigante deitado no chão, porque o meu Deus vai deitar ele em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu, não foi? Quando Davi chegou lá no cenário de guerra, os irmãos não percebiam nada, eles diziam o quê? Esse menino, cuidador de ovelha, funcionário do papai, vem aqui, pretencioso ele, hein, achando que vai fazer alguma coisa. Nós somos experimentados em guerra, é assim que um dos irmãos de Davi pensou? E você vem aqui achando o quê? Mas Davi chegou lá com uma visão totalmente diferente. Um pequeno moço, mas ele via, ele enxergava aquela situação como uma oportunidade de um milagre, de uma grande vitória da parte de Deus. Quando a gente sai para semear, sabe, a gente tem uma certeza, segundo a palavra, que quando nós lançamos a semente, as nossas mãos não vai voltar vazia. Está na palavra, está nos Salmos. Aquele que sai e leva a preciosa semente não volta com as mãos vazias. Sabe de uma coisa? Toda oportunidade, toda situação que aparece para a gente, seja ela qual for, se apareceu, é porque você tem semente. A pessoa que não tem Deus, que não conhece essa fé que você tem, ela fala assim, o quê? Estou passando por luto, o outro vai partilhar o mesmo problema pior? Que isso? Eu não tenho nada com a sua vida. Mas quem tem Deus é diferente. Quando ele percebe, ele nota uma dificuldade, uma luta, o seu coração se move pela fé. Você enche de vigor. Oh Deus, não é o acaso. Eu estou passando por essa luta e essa pessoa com a mesma luta se aparece na minha frente, se apresenta para me partilhar isso. O que é isso, Senhor? É Deus mexendo num ponto que está adormecido na sua vida. E você, nessa hora, você tem que orar. Já aconteceu isso com você? Você está passando por uma luta e aparece alguém com a mesma, ou pior, e diz, Marta, me ajuda aqui. Fala, meu Deus, e agora, Senhor? Aí, é isso, é agora, Senhor mesmo. Aí você percebe, é com Ele. Eu estou tentando resolver a minha luta, o meu problema com as minhas mãos, surge um outro igual ou pior. E agora eu percebo, é com o Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue orar pelos nossos problemas, a gente consegue orar pelos problemas dos outros. Acontece com você isso ou não? Às vezes você para orar, quando você está passando por uma luta, você não consegue orar pelo problema que você está enfrentando. Aí Deus coloca alguém na sua vida, passando pela mesma dificuldade, para você semear na vida dele uma palavra de fé. E você levanta e diz, meu Deus, isso aconteceu. Eu orei, Deus curou aquela pessoa, então vai me curar também, Senhor. E a sua fé cresce. Sabe o que é isso? Porque você precisa estar com as suas mãos ocupadas. Você não pode ficar ocioso, ociosa. O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Parte para o campo, passe a mão no arado, agarre na enxada e cai para cima desse mato, meu irmão. E começa a roçar e a limpar, porque naquele terreno tem lugar para se plantar. É ali que vai nascer, é ali que vai chegar aquilo que você precisa sobre a sua vida. Mas você precisa ser proposital nisso. E quando você ficar olhando
a volta, sem ter uma ação, acostumado com essa vida de sofrimento, você não consegue experimentar as grandezas de Deus. Mas quando você levanta o seu olhar e começa a ver à sua volta quantas pessoas precisam da sua mão de ajuda, algo começa a acontecer na vida deles e na sua vida também. Eu deixo esse Deus provedor, esse Deus que faz, esse Deus que realiza, eu deixo essa palavra para você nessa manhã. O outro ponto, muito importante, o Salmo 126, aquele que semeia com lágrimas, olha aí, com cantos de alegria colherão, aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. É tempo de lágrima na sua vida? Está sendo um tempo de dificuldade? Semeie. É um tempo de chorar? É um tempo de dificuldade? Pastor, estou à espera de uma resposta que não vem. Semeie. Sai no meio das incertezas, porque quando você faz isso, você está se lançar nos braços de Deus. Você está dizendo para ele: Senhor, no meio das dificuldades, eu entendo, Senhor, que há haver uma oportunidade para me semear. No meio dessa luta, dessa enfermidade que eu estou passando, enfrentando, aqui no hospital, Deus, aqui nessa cama, está tendo uma oportunidade de eu falar de Jesus. Olha, o meu sogro, eu ouvi um testemunho de uma pessoa da família esses dias que me chamou muita atenção. Quando ele estava no hospital, a última coisa na vida dele era ir num hospital. Se dependesse dele mesmo, talvez ele nunca ia. Nunca tivesse ido, melhor dizendo. Antes dele morrer, dentro do hospital, ele falava de Jesus para todos que estavam à sua volta. Pregava. Pregou como nunca tinha pregado antes. Depois que ele partiu para a eternidade, passado um tempo, o telefone na casa deles tocaram. E alguém procurou ele. Fulano está aí? Não, já não está entre nós. Jesus o levou. Eu estou ligando, procurando ele para partilhar minha fé. Lá no hospital, próximo da cama dele, eu aceitei, entreguei minha vida a Jesus. Hoje eu sou um crente. Indiferente da circunstância, do momento que você está enfrentando. Veja isso como uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Não recue, não rejeite de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Amém, pessoal? Último ponto, e vou concluir essa mensagem. Respeite o processo. Marcos capítulo 4, 26. Vou mostrar-vos outra maneira de explicar com que se parece o reino de Deus. Um lavrador semeou o seu campo e foi-se embora. Enquanto os dias passavam, as sementes foram crescendo sem a sua ajuda, pois era a terra que fazia a semente crescerem. Primeiro foi uma folha que apareceu, mais tarde formaram-se as espigas de trigo, até que ao fim o grão amadureceu. Então o lavrador veio logo com a foice e tratou de o colher. Não há como colher sem semear. Não há como ter espiga sem semear. Não há como ter folha sem semear. Todo o processo tem que ser respeitado e não podemos ter resultado sem ter o processo. Esse processo é isso que eu estou dizendo aqui. Às vezes você olha a vida de alguém, esse alguém tem uma vida bem sucedida, seja na área que for, você imagine, pode ter certeza. Essa pessoa respeitou esse processo. Nós precisamos entender isso. E a conclusão que eu faço com essa mensagem, perguntando-nos se devemos semear, sim ou não? Nós devemos semear, sim ou não? Devemos sair todos os dias com essa disposição de falar de Jesus com as pessoas, sim ou não? Pastor, mas está difícil. Fale mesmo na dificuldade. Jesus não mudou por causa da sua dificuldade, Ele é o mesmo.
O nosso chamado de semear permanece. Não é só para o pastor, não é só para você, missionária, missionário, para todos nós. Nós precisamos agarrar as oportunidades que temos e semearmos. E nós entendemos o que é semear? Se entendemos o que é semear, nunca mais perguntaremos se devemos semear ou não. Nós devemos semear sempre. Se você entender realmente o que é ser um semeador, você vai entender: eu tenho semente aqui, eu posso fazer, eu tenho como fazer. Você olha para dentro de você, quantas coisas maravilhosas Deus colocou dentro do seu coração, quantas coisas você é capaz de fazer. Respeite o processo de crescimento quando você semear em alguém. Não comece a duvidar, porque você fez algo e quer imediatamente que aquilo aconteça. Creia, porque há situações que essa terra boa está pronto para receber aquela palavra. Há situação que você vai ter que fazer um processo mais demorado, você vai ter que ir lá, cultivar, trabalhar, sabe esse tempo que nós estamos vivendo? Você vai ter que discipular. Pastor, mas está difícil. É difícil mesmo. Essa irmã parece que não se converte, esse irmão parece que não muda. Muda sim, continue. Lembra de uma parábola que Jesus contou? Que o Senhor chegou e disse: arranca essa árvore, porque ela não produz. E o agricultor disse: me dá mais 3 anos. Ou seja, tem 3 anos que ela está aqui e não produz nada. Ele disse: me dá mais uma temporada, mais um tempo, porque eu quero cuidar dessa árvore melhor. Tem gente que às vezes está do nosso lado e ela não está produzindo nada, porque a gente não está a cultivar corretamente aquele terreno. Talvez a sua vida conjugal, talvez a sua esposa ou o seu esposo, talvez os seus filhos, as coisas não estão a funcionar direito, porque você não está a ser uma pessoa que respeita o processo. Você não está bem quando você coloca essa semente na terra. Quero te chamar a colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou orar com você, em nome de Jesus, para que haja um crescimento dessa igreja, para que haja um crescimento dessa igreja. Ouça-me, atente para o que eu estou dizendo. Para que haja um crescimento, estava dizendo aqui, agora há pouco na nossa sala de aula, é preciso entender isso. Nós precisamos entender que é necessário haver quem semeie. Você está disposto a semear nessa semana? Tem que ter alguém disposto a ir lá e colocar a semente. A semeadura tem que acontecer. Não basta você ter a semente, você tem que colocar esse verbo em ação. Semeador maravilhoso que você é. Quantas oportunidades saltam à nossa frente e a gente deixa escapar assim. Tem gente que chega perto da gente semanalmente reclamando da vida. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Reclamar também. Tem crente que fala assim: está ruim, vai piorar. A gente embarca na mesma cantiga. Esse governo que não presta, esse presidente que não vale nada, é isso que é isso e aquilo. A gente esquece, a gente deixa escapar as oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Sabe, a pessoa chega cantando a pedra para você. É isso que você tem que fazer, moço. Agarra isso, fala de Jesus. Não há melhoria para esse tempo, não há solução para esse mundo, só há uma resposta para essa humanidade, e elas não querem ouvir, ela não quer ouvir. O que é que você está dizendo? Eu estou falando de Jesus que veio a essa terra e morreu pelo mundo pecador. Você precisa conhecer Jesus. Mas às vezes a gente começa a criar um monte de fantasma, um monte de gigante na nossa mente. Se eu falar e ele não quiser acreditar, o problema é dele. A sua função é semear. Você planta, mas quem dá o crescimento é Jesus. Quem vai regar a terra é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra é Ele, não é você. O que eu e você precisamos é colocar a semente em terra.
é falar do amor de Deus às pessoas, é agarrar as oportunidades que tem todos os dias. Ao sair daqui, Deus vai colocar uma oportunidade na sua frente, talvez um parente, talvez no seu grupo de WhatsApp, talvez na sua rede social, no Insta, quem sabe, na sua página no Instagram. Tanta coisa, tantas oportunidades que surgem na nossa frente, de você pegar esse dedinho bonito que você tem, e digitar uma mensagem de Deus para alguém, que pode mudar a vida de uma outra pessoa que está do outro lado. Sabia disso? Ela está aí, estampada na nossa frente. Deus está te procurando agora, por meio do teu Espírito, Ele está soprando no seu coração. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã, feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Se tem alguém aqui que necessita e quer fazer parte desse grupo de semeadores, pastor, eu sinto uma pessoa fora desse contexto, fora da igreja, fora do propósito, e eu quero recomeçar, quero retomar o meu chamado, eu quero entregar a minha vida novamente, dizer: Senhor, pode me usar, pode pôr semente aqui, pode encher a minha bolsa de semente, Deus, que eu estou pronto para sair, colocar essa semente em vida de pessoas. Tem alguém aqui que deseja receber uma oração a esse respeito? Deseja receber, está sentindo ser tocado pelo Espírito Santo? Se você é essa pessoa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você agora. Nós vamos te abençoar nessa manhã. Você vai sair daqui com uma disposição diferente, dizendo: Senhor, pode me usar, usa as minhas mãos, Senhor, usa, Senhor, a minha boca. Onde está você que quer receber essa oração? Enquanto estamos orando, tem pessoas aqui fazendo isso. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele vai te usar de uma maneira tão poderosa, em nome de Jesus. No nome de Jesus. As oportunidades que vão surgir na sua frente, você vai falar com tanta convicção, com tanto poder, por meio das suas palavras. O Espírito Santo vai te usar de uma forma forte. Toca Jesus, toca Jesus na vida dessa mulher, na vida desse homem. Nós oramos com você e por você agora. Oh, Senhor, Ele está tocando em você. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos livres, Tanta gente precisando desse amor. Ele vai te usar, Ele vai te usar. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Sementes, sementes para semear. Sementes para semear. Sementes, sementes, no nome de Jesus. Receba o abraço do Senhor. Oh, Jesus! anunciar a salvação. Eu serei pai de multidão. Receba no nome de Jesus esse encorajamento sobre a sua bolsa espiritual, a bolsa que guarda a semente que Deus vai colocar, o seu coração. Você está saindo aqui hoje cheio dessa convicção, dessa motivação correta,
de falar de Jesus às pessoas. Volte para o seu lugar aplaudindo ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Estende sua mão para cá, meus irmãos. Essa irmã quer aceitar Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje hoje me aceite me aceite como tua filha. como tua filha. Apaga Apaga todos os meus pecados. todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, todas as minhas iniquidades. todas as